cada vez mais pessoas nos Estados Unidos buscam casas mal assombradas para alugar. Eu vou colocar minha opinião neste assunto. Foi uma matéria que eu li no jornal e como eu já passei, já senti isso na pele, eu vou colocar então o que eu acho sobre isso, né? Sobre esse interesse que as pessoas têm nos Estados Unidos de buscarem cada vez mais por casas mal assombradas para alugar, para morar. Bom, eu acho muito importante, também deixar claro aqui, eu acho que quando você está fora de uma situação como essa, que envolve uma casa amaldiçoada, uma casa assombrada, você pode achar tudo fascinante, lindo, maravilhoso, mas não é, viu, gente? Não é. Eu passei poucas e boas na minha experiência, inclusive eu vou trazer um vídeo, esse vídeo sobre essa casa mal assombrada, eu vou dar o meu depoimento, como foi morar numa casa mal assombrada, tudo que eu passei, as coisas que aconteceram. Então eu não consigo entender por que as pessoas têm tanto fascínio assim, a ponto de querer realmente morar, estar dentro de uma casa mal assombrada. Então, a minha opinião sobre isso, o meu ponto de vista sobre este desejo, eu acho que nós temos que tomarmos muito cuidado, porque nem sempre tudo pelo lado espiritual é bonitinho, é fascinante. Quando você não está dentro de um problema, você tem uma visão realmente diferente, mas quando você vive aquilo, quando você está dentro da situação, passando por o problema, aí você vê que não tem graça nenhuma e você vê que é uma perturbação que não tem fim, a ponto de você ter que sair às pressas da casa então supostamente assombrada, amaldiçoada. Eu vejo que essa coisa que envolve espíritos em casas assombradas é muito séria, porque esses espíritos, eles drenam a nossa energia e com isso as pessoas podem ter sérios problemas de saúde, pode vir a ficar doentes, em muitos casos até chegar a óbito. Eu acredito nisso, gente, porque a drenagem energética é muito intensa e isso nos prejudica e muito. E sem contar também a manifestação física. Eu sempre falei aqui nos meus vídeos, eu não tenho medo de ver espírito, ouvir, sentir a presença de espírito, eu não tenho medo. Mas quando a coisa ela vai para o físico, quando coisas começam a ser atiradas na parede, aí realmente é assustador e dá muito medo. Eu confesso para vocês que na minha experiência de coisas que foram arremessadas, coisas que caíram, espíritos malignos que eu cheguei a ver, eu senti também a energia do espírito, né? Aquela coisa de ruindade, aquela coisa da maldade. Então, isso é péssimo, né? Eu estou falando no meu caso, eu sou médium, né? Então talvez para mim tudo isso seja muito problemático, emblemático, lidar com situações adversas. Agora, para quem não é médium, eu não sei como que a pessoa se sairia dentro de uma casa mal assombrada. Eu acho que comigo ficou muito mais difícil conviver com o fantasma, justamente por eu ter a vidência e conseguir ouvir, ver o espírito. Eu acho que aí é muito mais perturbador ainda.
Agora, no caso de quem não é médium, eu não sei se a pessoa conseguiria conviver com um fantasma dentro de uma casa. Agora, imagine você dentro de uma casa, você olha para o lado, você vê um espírito, você olha para o outro lado, você vê vultos, as coisas caem, coisas quebram, coisas são arremessadas na parede. Isso quando você não é empurrada de uma escada, você não é agredida, digamos assim, entre aspas, fisicamente, porque isso já aconteceu comigo também. Então, gente, vocês conseguem perceber a gravidade da situação, a gravidade dos problemas? Porque só ver espíritos, vultos é uma coisa. Agora, você ser atacada fisicamente por espíritos, aí o negócio é bem complicado. É bem complicado, é bastante difícil de lidar, porque você não sabe de onde vêm esses ataques, você não sabe de que lado vem. E depois outro, você não os vê. Então você recebe esses ataques de diversas maneiras possíveis. Então eu não consigo entender por que essas pessoas nos Estados Unidos têm tanto fascínio em buscar por casas mal assombradas. Eu acho que a partir do momento que você tem um problema sério dentro de uma casa dessas, você sai rapidinho porque fica insustentável a convivência com espíritos no ambiente, seja ele maus ou bons. Então, eu vejo que diante dessa questão, talvez por ter séries, né, de assombrações, fantasmas e tudo mais, talvez isso possa mexer com a imaginação das pessoas e também despertar o interesse de querer viver uma experiência dessas. Mas eu acho que nem sempre também isso pode ser bom, porque você pode receber muitos ataques e ter muitos problemas espirituais. Eu vejo também que quando não se tem conhecimento da espiritualidade, tudo parece que fica lindo, né? Parece que fica assim emocionante. Mas quando você estuda a espiritualidade, quando você entra na espiritualidade, você estuda, ou pelo menos tem uma noção do que é os espíritos, que tipo de espíritos, o que eles podem nos causar, seja coisas boas ou ruins, aí o conceito com certeza vai mudar. Então, eu vejo que é uma questão assim, eu acho que emblemática, pode ser, sabe? Agora, a experiência também nem sempre é boa, e o que é mais interessante é que tem todo esse fascínio, né, para estar dentro de uma casa assombrada. Só que quando a pessoa começa a ver espírito, ver vultos e tudo mais, grita, faz aquele escarcéu, sai correndo, chora, fica com medo de entrar dentro de casa. Então, sabe, gente, eu acho que não dá para entender. Ao mesmo tempo que quer, aí também não consegue encarar de frente à dura realidade. Eu canso de ver coisas que envolvem espíritos, onde muitas pessoas tinham a fascinação de ver, de ouvir, aí quando depara com isso, aí se desespera, grita, chora, entra em desespero, tem pavor, morre de medo, sabe? Então, não dá para entender, né? E sobre essa questão de querer morar numa casa assombrada, o que eu falo, gente, assim, dentro da minha visão como espiritualista, não é uma boa ideia. Eu, como médium, se eu for alugar uma casa e eu sabendo ou não do histórico da casa, se foi ou não assombrada, se ocorreu algum crime, alguma coisa, alguém desencarnou
dentro da casa, seja da maneira que for, e a casa passou a ter problema, eu confesso para vocês, eu, sinceramente, eu não entro nessa experiência, eu não entro nessa casa, eu não moraria numa casa assombrada. Diante do que eu estou falando para vocês, da minha experiência, então eu não entraria para morar, devido a tudo que eu passei com a casa assombrada que eu morei. Foi uma experiência assim traumática para mim. Então eu não moraria. Se eu soubesse que a casa era assombrada depois que eu estivesse dentro, eu sairia, gente, eu sairia porque, com certeza, né, a qualidade de vida a gente nunca vai ter num ambiente que é perturbado, num ambiente que é atormentado, num ambiente que traz espíritos que não encontraram a paz do lado de lá. Então eu acho muito complicado, muito difícil você conviver com espíritos ou com o espírito na casa que já partiu para outra vida, né? O chamado fantasmas. Então eu acho muito difícil a convivência de nós encarnado para com eles desencarnado. Eu prefiro então sair da casa. Mas cada um é cada um também faz o que quer. Eu quis trazer isso para vocês porque eu achei interessante a manchete no jornal e como eu passei por essa experiência, eu achei bacana vir aqui dar a minha opinião sobre esta questão. E tudo que eu falei aqui no vídeo é tudo coisas com fundamento, porque eu vivi, eu senti isso na pele. E em breve eu vou trazer o vídeo relatando a minha experiência de ter morado numa casa mal assombrada. Por hoje é só, um beijo e a gente se vê.